Boa noite, está no ar o TJ Entrevista e hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais do jornalista e empresário, publisher da Folha de Alphaville, César Fofá. Fofá, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Serão sempre bem-vindos, viu, Alexandre? Você e os telespectadores da TV Alphaville. Fofá, são 42 anos de carreira como jornalista, Exatamente, é isso? exatamente. A gente começa como fotógrafo, né? Que é uma paixão também que eu tenho. É um pequeno hobbyzinho, né, que a gente pratica. E depois já como jornalista mesmo, trabalhando pesado em jornal diário, aquela rotina de redação, né? Bem jovem. Em Jundiaí, você nasceu lá? Eu nasci em Jundiaí e trabalhei em jornais lá. E depois de 19 anos já vim para cá, para São Paulo, capital, em busca de sonhos, de trabalhar nas melhores emissoras de rádio, que era uma vontade que eu tinha muito grande. Com essa voz, o rádio era meio que um caminho já foi melhor, natural. Viu? Depois a gente vai perdendo um pouquinho o jeitinho da coisa, mas foi muito legal. Fofá, como era ser jornalista 40 anos atrás, com esse avanço das tecnologias? Hoje em dia tem internet, celular. Como que era esse jornalista de 40 anos atrás? Você sabe que outro dia eu fui no Estadão, lá na Marginal, almoçar com um amigo lá dentro. E a gente passa por uma área ali, caminhando para o restaurante, que é uma espécie de museu do Estadão. E eu fiquei olhando algumas peças lá, eu falei, poxa, eu devia estar aí dentro também, porque eu lembrei de um telefone X que eu tinha usado, eu lembrava até do jeito de segurar aquele telefone. O Telex, né? E uma série de ferramentas que você usava, né? Naquela oportunidade e que hoje já nem existe mais, né? O teletipo era uma dificuldade enorme, né? Você levantar as informações, usar o telefone já era um exercício de paciência do tamanho de um bonde, porque você tinha que pedir auxílio a telefonista, a lista, sabe, coisas do gênero, né? As redações todas fumavam, né? Mesmo que você não fumasse, acabava fumando, porque todo jornalista tinha um cinzeiro na frente. Computadores não existiam e as máquinas eram todas Remington, né, ou modelo Remington, que eu era um craque nisso, né, e eu me lembro que nesse Museu do Estadão tinha uma Remington também, que eu me lembro de ter feito o curso de datilografia, porque você é um bom jornalista, você tinha que fazer um curso de taquigrafia, né, fazia as anotações, você é entrevistado, porque você não tinha gravador, não tinha nada. E depois, obviamente, o mundo vai mudando. Para você sair na rua, via um incêndio, queria informar a redação, você carregava na bolsa ou no bolso, né, fichas de telefone para o orelhão, né, para o telefone público, né. Você corria atrás de um telefone público, num bar, numa padaria, qualquer lugar, para dar a informação. Então, você vê a precariedade que era. Mas o espírito... As notícias internacionais demoravam... As notícias internacionais demoravam a chegar. Existe um grande, já falecido, estudioso de comunicação, Marshall McLuhan, um canadense, né, que todo estudante de comunicação já deve ter lido, se não leu, vale a pena, que ele que inventou o conceito de aldeia global. A primeira vez que se usou essa expressão foi através do McLuhan. E ele argumentava, na época dos anos 70, início dos anos 70, esse livro, de que tudo ia ser em tempo real, coisa que não estava naquele momento da nossa história, que nós participávamos como jornalistas, mas tudo ia ser em tempo real. Um dia isso ia acontecer e, de fato, tinha uma premonição, né, para o futuro da comunicação que acabou acontecendo. A apuração difícil, demorava-se tempo, e eu tive, no começo dos anos 70, trabalhando também na Tupi, a rádio junto com a televisão, a gente via todo o ambiente, né, também da televisão, não trabalhava na televisão na época, mas a gente acompanhava, que era um ambiente bastante complicado para você colocar as coisas boas, apurar e fazer a notícia, né? E você gravava com tape, né, fita de rolo, né, na rádio, e, por exemplo, as notícias nacionais de fora da capital ou internacionais eram feitas, apuradas, através de rádio escuta. As grandes rádios tinham equipes, né, para ouvir ondas curtas de outros estados, de outras localidades, né? Muitas vezes você assinava France Press
ou outra agência internacional, os textos eram todos cortados depois pelo editor, você mandava o texto datilografado, ele corta aqui, tira lá e tal. E o texto, no caso de jornalismo escrito, descia, porque normalmente a gráfica ficava embaixo do prédio da torre, né, da Folha ou do Estado, sei lá. Então tinha que descer para a composição de linotipo e aí fazia o material para ser impresso, né? Mas uma loucura. Aquele bordão, parem as prensas. Parem-se as rotativas. As rotativas, um furo de reportagem. E acontecia isso. Uhum. Tinha que sair avisando para parar, porque se não parasse, continuava imprimindo o jornal, era um prejuízo. Então tinha que parar rapidamente o negócio, porque tinha que mudar a manchete. Então uma parte do jornal saía de um jeito, a outra... Até hoje tem horário de fechamento, X, pode mudar a manchete, dependendo da notícia. Mas fantástico. Fascinante o que nós vivemos. Eu me sinto assim, privilegiado de estar vivendo hoje, né, curtindo tudo que de bom há, né, e paralelo ao que eu já convivi, presenciei, participei em outras épocas. Inclusive o ambiente, né, da democracia, coisa que a gente viu o lado negro, o lado chumbo grosso mesmo, como falava-se na época, né. Fofá, você passou por mídia impressa, por rádio, por TV, por diversos veículos importantíssimos do nosso país. Eu fui... O que você destaca para a gente? Então, eu tive uma participação também de outras coisas. Eu sou publicitário também. Então, eu fiz gravação de propaganda, eu fui garoto propaganda da Coca-Cola Internacional. Eu fiz dublagem de filmes e fiz muita gravação de trailer. Eu era locutor de trailer. Não perca, né, aquela coisa, neste cinema e tal. Então, na época, eu gravava muito porno chanchada. Então, era, neste cinema tem burum bum bum no borobobó, mudava a voz, né, para ganhar um dinheiro, né, fazia lá nos horários alternativos, né, depois, da Boca do Lixo, né, que era lá no Centrão, que todas as grandes produtoras se concentravam ali, né, na época, porque você não tinha filme de muita qualidade, a não ser esse negócio. Então, mas foi muito engraçado também esse outro lado, né? Trabalhou no SBT, na TV Cultura. Exato, na Manchete. Na Manchete. TV Manchete. Na rede de rádio depois. Você tem muita história para contar. Uma que me chama muito a atenção são dois fatos correlatos. Apresentando telejornal, né? Um foi no próprio SBT, que na época não chamava SBT. Era TVS. O primeiro canal do Silvio foi no Rio de Janeiro, depois que veio para cá, para São Paulo, de fato. Mas toda a gravação, tudo que era gerado para a TV no Rio, era basicamente feito aqui. E nós gravávamos em dois lugares. Um era num estúdio improvisado, onde hoje é o grande SBT, ali no KM 18, se me falha a memória, da Anhanguera, e que ficavam os estoques da Tamakavy, que era uma loja do grupo do Silvio. E a gente gravava os offs ali, sabe, umas coisas, ficava de madrugada. Eu morava na Angélica e um grande amigo meu, que a gente é o irmão falecido irmão do Silvio, que era o Léo, né? O Léo morava ali também na região da Angélica. Eu pegava ele de carro e a gente ia até os estúdios, né, que eram os fundos da Tamakavy, depósito da Tamakavy para gravar. O Léo era um amor de pessoa, uma pena ele ter falecido, mas uma grande figura. A gente ia conversando, voltava, gravava, ele gravava muito bem também. E foi um momento marcante. E aí, quando a gente tinha outra parte, tirando o off, a gente gravava também muita coisa ao vivo, na Taliba Leonel. Taliba Leonel era onde tinha um cine-teatro, onde o Silvio gravava os seus programas lá. E os programas todos do TVS eram basicamente ali. Aí a gente aproveitou um intervalo do programa do Silvio, e foi muito engraçado, porque eu li o texto, etc. e tal. O contra-regra pediu que, por favor, o auditório ficasse quietinho, porque eles estavam no intervalo e acompanhando o que a gente estava fazendo. E quando eu quase disse boa noite, né, quando nem terminei o oite, né,
o povo caiu num aplauso geral, né? Então foi o primeiro noticiário com aplauso existente na TV brasileira, foi o meu. Como se fosse o Silvio falando. Exatamente. Maravilhoso! Foi engraçadíssimo. Aí tivemos que gravar uma parte, para tudo e tal. Nem sei se existe esse tape lá, mas foi engraçadíssimo. Mas enfim. E tem outras passagens também por televisão, como a TV Cultura, um dia de muita chuva, esse negócio do Tietê que inunda sempre São Paulo já continua, né? Quer dizer, não mudou nada. E a gente preparando o último telejornal da TV, começa a encher a água, eu já dentro do estúdio, aquele negócio subia rapidamente, minutos, no meio do telejornal subiu toda a água ali do contrafluxo do Tietê, numa chuva torrencial, e eu arregaçando as calças, né? Dentro do estúdio, as câmeras sendo suspensas para a gente poder tocar o telejornal, porque era em rede, né? E não podia parar a emissora por causa do telejornal que estava virando uma piscina, né? O estúdio. E a gente só via aquela marolinha, né? Eu não podia muito nem balançar a cadeira do onde a gente estava, porque poderia fazer uma onda maior e atrapalhar o jornal. Mas então tem cenas assim. O jornalismo não pode parar. O jornalismo não pode parar. E a gente fazia, mesmo com sol e chuva, a gente fazia rodar o telejornal. E no rádio também foi a mesma coisa, né? No rádio participei com o Jovem Pan, foi uma época também bastante interessante. Eu fui a segunda voz da Jovem Pan FM, e a gente transmitiu a Jovem Pan nos estúdios da Paulista, que era um caixote ainda de madeirite, né, com uma lâmpada vermelha pendurada e um microfone. Quando acendia a luz era para falar. Então, ela estava montando ainda os estúdios da Jovem Pan. Tem alguns parafusos que eu ajudei lá, a equipe técnica, a colocar. Foi muito legal. Fofá, você teve uma passagem também pelo mundo corporativo. Exato. E eu quero contar também a história da Folha de Alphaville, Tá, claro. maravilhoso. A gente vai muito fazer legal. isso depois do intervalo. Tá ótimo. Não sai daí, a gente volta já.